a Nicole, agradecer aos demais membros aí da Liga. E é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa experiência acerca dessa doença, que é uma doença que gera tanto interesse, gera tanta curiosidade dos médicos, dos alunos de forma geral, que tem a contribuição maravilhosa de um grande cirurgião brasileiro, né, que a gente teve o prazer de trabalhar junto, de conhecer. Eu hoje trabalho com os filhos dele. E então, para a gente é um grande prazer, uma grande honra falar especialmente desse tema. O tema é muito vasto, não dá para a gente esgotá-lo, né, com 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, um dia. Eu já fui em congressos de 3 dias só de transposição e mesmo assim não esgotou o tema. Então, não dá para a gente esgotar o tema, mas a gente dá para trazer algumas curiosidades, ou trazer algumas coisas legais, falar um pouco de técnica cirúrgica. Então, eu acho que vocês vão ter uns 40 minutos aí agradáveis para a gente depois trocar uma ideia acerca disso. Então, todos vocês já deram uma olhadinha, já leram, já viram alguma coisa de transposição. Na realidade, o que ocorre na transposição é uma das anomalias conotroncais, né? Vocês lembram lá na embriologia, que vocês percebam como é que as vias de saída são cruzadas, né? Na realidade, no coração embrionário, sai do ventrículo direito um vaso único truncal, chamado tronco comum. Nesse tronco comum sai a aorta, arco e descendente, e o tronco pulmonar sai da aorta ascendente. Tanto que tem uma doença, quando não há essa separação, que chama truncos, que é quando esse tronco comum não se divide. Na TGA, há divisão, há rotação e espiralamento, mas eles não se cruzam, as vias de saída não se cruzam. E aí a aorta acaba ficando relacionada ao ventrículo direito o tronco pulmonar fica relacionado ao ventrículo esquerdo, fazendo então com que a gente tenha esse tipo de encontro anatômico, esse espécime. Então, a via de saída do ventrículo esquerdo com a saída do tronco pulmonar, né, e a mitral relacionada à válvula pulmonar. E a via de saída aórtica, então, no ventrículo direito. Aqui mais um exemplo de espécime anatômico, então, para vocês terem uma ideia, a aorta mais anterior e a pulmonar mais posterior, que geralmente essa é a relação espacial. Claro que eles podem estar mais lado a lado, a aorta é um pouco mais à direita, mais à esquerda, mas em geral a aorta está mais anterior, mais relacionada ao VD, e a pulmonar mais posterior, mais relacionada ao ventrículo esquerdo. E o que isso gera de fisiopatologia? O que gera é que você tem duas circulações, em vez de funcionarem em série, elas estão funcionando em paralelo. Então, o sangue que chega do organismo através das veias cavas se direciona para o ato direito, em consequência vai para o ventrículo direito, e aí volta para a aorta e para o corpo. Enquanto que a circulação pulmonar ela também fica girando e circulando em si mesma. Obviamente que isso é incompatível com a vida, porque senão o sangue que está desaturado não vai para o pulmão para ser oxigenado. Então, obviamente que para a criança sobreviver com essa situação, ela tem que ter mistura, ela tem que ter locais de mistura. O primeiro que a gente consegue com medicação manter é a comunicação entre a aorta e o tronco pulmonar através do canal, que a gente pode ligar a prostaglandina e manter o canal, não deixar ele fechar. E o outro é através de rasgar o forame oval, né, o FOP, e manter uma relação de comunicação entre o ato direito e o ato esquerdo, que é inclusive o melhor local de mistura, porque você consegue fazer uma comunicação grande com baixo gradiente entre os atos, né? Então há uma mistura boa do sangue. A gente classifica a transposição como simples quando eu não tenho outras doenças, ou em geral quando não tem CIV. Eu não tenho CIV. Vocês conseguem mutar aí quem está com o microfone aberto? E quando eu tenho ou CIV, que pode ser em 20% dos casos, ou CIV com estenose pulmonar mais em torno de outros 20%, ou coartação, ou interrupção, ou hipoplasia do arco aórtico, eu chamo de transposição complexa. Outras associações, como anomalias de coronária, apesar de complicarem às vezes ainda mais o prognóstico, se não tiver nenhuma outra malformação, a gente ainda chama de TGA simples com anomalia de coronária. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês mais para frente. Então, uma vez feito o diagnóstico, esse diagnóstico é feito através do ecocardiograma, seja o ecocardiograma fetal
ou ecocardiograma pós-natal, a gente sabe que a transposição das grandes artérias é a anomalia de cardiopatia congênita cianogênica mais diagnosticada na vida ou intrauterina ou na vida pós-natal, ainda no berçário, né? A cardiopatia congênita cianogênica mais comum, eu falou, mas no bebê mais diagnosticada é a transposição. Quando a gente faz o diagnóstico fetal através do ecocardiograma fetal ou através da ultrassonografia morfológica feita por alguém treinado, você tem alguns passos. Interromper a gravidez, isso no Brasil não existe, mas em alguns países fora do Brasil, principalmente na Europa e em outros locais da Ásia, isso é possível. Tem gente que, por exemplo, na China, onde só se pode ter um filho, não é incomum que se queira o filho, entre aspas, perfeito, e qualquer cardiopatia pode ser motivo para a interrupção da gravidez. No Brasil isso não existe, felizmente. Então, o ideal é que você tenha, quando o diagnóstico é feito fetal, já o parto assistido, um cardiologista pediátrico na sala, já o preparo do hemodinamicista para abrir a CIA, e a gente, de cara, nasceu, já liga a prostaglandina para não deixar o canal fechar. Quando o diagnóstico é feito pós-natal e nasce em centro não cardiológico, o diagnóstico é feito através de ecocardiograma em outro hospital, a criança deve ser enviada para centro cardiológico especializado e ligado ao prostim, ou, preferencialmente, ligado ao prostim e enviado para o centro cardiológico especializado. Além de ligar o prostim, a gente deve corrigir alterações outras, como acidose, como anemia, tudo isso a gente deve corrigir e melhorar a oxigenação. O que havia disponível para a transposição antes até 75? Então, as operações a nível atrial, que foram descritas ainda nos anos 50, né? Cirurgia de Muster e Senna, eu vou mostrar brevemente para vocês. Então, já que não se conseguia mexer nas artérias que estavam trocadas, pelo problema principalmente das coronárias, se fazia uma correção a nível atrial. Então, eu invertia a chegada do sangue das cavas, em vez de deixar deles irem para a válvula tricúspide para o VD, eu invertia esse sangue para a válvula mitral e para o VE. E aí eu corrigia a fisiologia, apesar de deixar ainda o ventrículo direito como sistema. Procedimentos paliativos, como anastomoses ou abrir a CIA unicamente, também eram realizados. Ou, nos casos de transposição com estenose pulmonar e CIV, a operação de Rastelli, através de tunelização intracardíaca do ventrículo esquerdo para a aorta e colocação de um tubo do ventrículo direito para o tronco pulmonar. E muitas tentativas nesses anos aí, 50, 60, início dos anos 70, de sucesso, sem sucesso, da correção a nível arterial. Então, aqui nos anos 59, 64, Senning descreveu a cirurgia dele. Eu vou mostrar uma figura maior depois para vocês. Depois, em 69, o Rastelli era um jovem cirurgião italiano, ele tinha mais novo que eu sou hoje, tinha 42 anos, quando ele descreveu a cirurgia de Rastelli para a correção da transposição com estenose pulmonar. E depois, em 75, o professor Adib descreveu a operação com sucesso a nível arterial. Então, o que a operação de Senning faz ou fazia? Então, você abria o átrio e aí você identificava, abria o septo intra-atrial, né? Rebatia, na realidade, o septo intra-atrial, ele está aqui rebatido, e aí você, através desse rebatido do septo intra-atrial, eu fazia com que as veias cavas fossem tunelizadas para essa válvula aqui, que é a válvula mitral, que está posterior. E as veias pulmonares que estão mais posteriores, eu fazia com que elas viessem por fora do coração, claro que eu tampava isso ou com pericárdio ou com o próprio tecido atrial, vindo para essa válvula mais superior, que é a válvula tricúspide. Então, o sangue das veias pulmonares ia para o VD e o sangue das veias cavas ia direcionado, ou vai direcionado aqui, como vocês estão vendo, para a válvula mitral. E com isso eu fazia essa correção. O Buster é mais ou menos a mesma coisa. Então eu pego o sangue que está chegando das cavas aqui, coloco um remendo, estão vendo? E esse remendo vai fazer com que o sangue que chega nas cavas seja direcionado para a mitral. E o sangue que chega nas veias pulmonares vai ficar saindo por fora e sendo direcionado, então, para a válvula tricúspide. Então, corrigindo a fisiologia, transformando a circulação na circulação em série mais uma vez. Então, a mortalidade à época variava entre 5% e 10%, a sobrevida em 15 anos era um pouco menor, 78%, chegava até 90%. Arritmias atriais eram muito comuns, porque os atos tinham muita sutura e os atos se distendiam.
Então, ela acontecia, tem relatos até de 90% de arritmia atrial em 15 anos, e disfunção do ventrículo direito, trabalhando como ventrículo sistêmico, poderia chegar até metade dos casos em 15 anos, o que é uma incidência bem alta, né? Varia entre 1/3 e 2/3 dos casos com disfunção do ventrículo direito sistêmico. Então, é uma cirurgia que funcionava bem a curto prazo, mas com muitos problemas a longo prazo. A operação de Raster, ela se presta não para TGA simples, mas para TGA com CIV e estenose pulmonar, na qual eu vou colocar um remendo, um túnel, fechando a CIV, mas deixando a aorta mais relacionada ao ventrículo esquerdo. E o ventrículo direito, então, eu coloco um tubo extracardíaco, valvulado, pode até ser não valvulado, mas a qualquer hora tem que valvular, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. E como é que se deu a busca pela correção a nível arterial? Então, já desde 54, e antes de ter cirurgia de Senning, o Bailey tentou, então, translocar as pulmonares. Vou translocar e deixa a pulmonar, a coronária, para o VD mesmo, com sangue mais desaturado, quem sabe não dá certo. E, obviamente, os doentes todos morreram, porque eles não tinham como mexer na coronária, em 1954 ainda, uma coronária de 1 milímetro, eles não mexiam. Em 55, eles começaram a fazer a mesma coisa, sem mexer na coronária, fazer uma mudança sequencial. Em 59, o próprio Senning, juntamente com a cirurgia dele, ele propôs esse outro tipo de transferência do tronco pulmonar para o VD, deixando a aorta relacionada ao VE, mas sem mexer na coronária. Então, também não deu muito certo. O músculo é a mesma coisa, só que o músculo já levou a coronária esquerda, mas deixou a direita, que era mais longe, mais difícil de levar. Também deu errado, infartava o ventrículo direito. E Ides, em 61, começou a levar a coronária, mas em bloco, ressecava embaixo, próximo da válvula. Tinha muito problema na válvula, muito problema na coronária, quincava a coronária. Isso já em 61. Já em 74, o Balderman teve a ideia de tirar os seios de valsalva junto com a aorta, fechar e depois nós vamos usar direto. Também muito problema, morriam todos os doentes com isquemia. Só a DIB era, na época, um cirurgião que operava muito adulto, e a cirurgia de coronária estava ganhando corpo nos anos 70. Ele já tinha, no Dante Pazzanese, à época, realizado mais de 1.000 casos de revascularização do miocárdio, com implante de ponte de safena. E aí a ponte de safena, como vocês sabem ou já viram, a gente coloca várias angulações. Então, se eu quero que ela caia para baixo, eu angulo ela assim. Se eu quero que ela vá para o lado, assim. Se eu quero que ela vá para cima, eu angulo mais assim. E aí ele pegou os espécimes de pós-mortem, de transposição, e falou, deixa eu entender como é que está a posição dessas coronárias, deixa eu ver se é possível translocar essas coronárias, ressecando elas como se fosse uma ponte de safena e transpor. E foi assim que ele fez. Então, essa aqui é uma foto cortada de cima, que é a imagem mais ou menos da cirurgia que a gente tem. Ele imaginou que se ele pudesse ressecar aqui, translocar para cá, como se fosse uma ponte, liberando um pouco, e aqui a mesma coisa e levar para cá, que ele obteria sucesso. E assim ele fez. E aí ele descreveu aqui, em 1975, no Journal, ele descreveu essa técnica, que é mundialmente famosa, no qual ele translocava as artérias coronárias em botão, ressecava um botão e translocava elas para posterior, como se fossem esses dois botões, depois reconstruía pulmonar com PET. Ele teve grande sucesso à época, teve grande repercussão, a história é muito bonita. Depois eu tenho até um vídeo, se vocês quiserem, a gente pode mostrar se der tempo, não sei se vai dar tempo, mas dele contando a história de como é que ele fez isso. E aí, já no congresso que ele apresentou em 75 em Detroit, chamava o Henry Ford Hospital International Symposium. Esse simpósio era o grande congresso de cardiologia pediátrica da época, de cirurgia cardíaca em geral na época. E ele pediu a palavra e mostrou os dois casos, mostrou que ele teve sucesso, foi aplaudido de pé. E aí, na época, o Kirkland, que é do livro, né, na verdade, o Kirkland mais velho, que começou o livro, hoje o filho dele é cirurgião também, ele falou assim, mas deve surgir alguns problemas. Será que essas anastomoses vão crescer com o crescimento do coração? Então, será que não vai ficar uma estenose no local da anastomose? Será que todo mundo pode reproduzir? É uma cirurgia reprodutível? Será que em 10 anos vai ser tão boa quanto a cirurgia de Senning e de Mustard, que eles chamavam de Baffle,
né, ou tunelização. Então, essas dúvidas surgiram na cirurgia. Então, vamos ver como é que vai acontecer. O Dr. Mustard, que é daquela outra cirurgia, que estava à época em Toronto, mandou uma carta para ele, e aí essa carta é bem legal, ele fala que o professor Adib mandou a separata dos congressos do manuscrito para eles, né? E aí eles falaram que não teria nenhuma crítica, que você deve ser um ótimo cirurgião e que deve ser um bom cirurgião para isso, mas ele acha que talvez seja difícil com o tempo saber se vai ficar bem, se não vai ficar bem, que ele estava com interesse. O Castanheda, foi o grande cirurgião de Boston e até foi quem trouxe a transposição para o cirurgia neonatal, o professor Adib fazia na transposição com CIV em crianças maiores, né? E o Dr. Castanheda trouxe a translocação coronariana para crianças menores neonatais. E aí ele fala, a carta é bacana, ele fala que ficou deleitado de ter visto, que ele viu que ele tem preocupação com a coronária, mas que ele tem grande interesse, que ele pensa em usar a técnica. Então, fez grande repercussão na época. Em 78, 3 anos depois, o professor Yacoub, na Inglaterra, então ele descreveu a anatomia das coronárias com relação às anomalias. Então, ele chamou de tipo A aquele tipo mais comum, em que você tem o seio 1 e o seio 2 das coronárias mais próximos da aorta, que você facilmente transloca. O tipo B, quando você tem um ósteo único de coronária posterior, com um looping posterior. O tipo C, quando você tem elas justacomissurais e com trajeto intramural. No tipo D, quando eu tenho a CX saindo da direita, com looping posterior na pulmonar. E o tipo E, quando eu tenho invertido, a coronária esquerda saindo do seio 2 e a direita saindo do seio 1, dando looping anterior. E a gente foi descobrindo ao longo do tempo que essas anomalias coronárias, o que fugiu de anomalia coronária do tipo A, tem aumento de mortalidade, no seu tipo D, que não tem aumento de mortalidade, mas principalmente as intramurais e os loopings anteroposteriores têm maior mortalidade. Então, qual o manejo atual da TGA? O tratamento inicialmente é clínico, com a Bria-CIA, que chama Hashkin, né? A Bria-CIA, o Prostin, para manter o canal aberto, corrigir os distúrbios metabólicos, como nós já falamos. E aí, se essa criança tiver até 3, 4 semanas de vida, o ventrículo esquerdo ainda estiver preparado, a cirurgia de eleição é a correção a nível arterial, a operação de Jatin. Quando a correção arterial ainda pode ter lugar? Nos aqueles raros casos em que a criança já passou do tempo, 2 meses de vida, 1 mês e meio, 2 meses, que o ventrículo já está despreparado. Ainda assim, é possível, em alguns casos, a gente fazer uma cerclagem, ou seja, uma obstrução a nível de saída do VE, para retreiná-lo, remuscularizá-lo e fazer a correção a nível arterial. Então, isso já fica demais para vocês, então eu vou me ater agora na correção arterial, na operação de Jatin. Aqui já é mais complicado ainda quando eu tenho as TGAs do tipo complexas, né? Quando eu tenho estenose pulmonar, quando eu tenho CIV com estenose pulmonar, sem estenose pulmonar. Então, eu não vou me ater nisso aqui, porque é bem complicado para a gente entrar nessa filigrana. Então, como é que a cirurgia de Jatin a gente faz? Então, primeira coisa, você transecciona as duas artérias, né? Então, aqui está transeccionado. Aqui está o átrio, aqui está a cabeça do paciente, aqui está a cânula da aorta, o clamp da aorta, e está cortada a aorta aqui, estão vendo? A aorta anterior, e aqui está cortada a pulmonar. As artérias pulmonares estão lá para cima. Então, eu seleciono, secciono em botão as artérias coronárias, tudo muito delicado, e depois eu anastomoso a aorta e abro. Eu tenho um filme aqui, vamos ver se ele vai rodar, não estava querendo rodar mais cedo, e aí você reimplanta com fio 8-0 as coronárias depois. Então, aqui está anterior anel aorta, aqui está a válvulazinha, estão vendo? E aqui eu ressequei as duas coronárias em botão, e aqui a aorta está aqui posterior. Depois eu aqui transloquei a coronária para o vaso posterior, né, na aorta. Aqui está onde eu fui tirado, e aqui onde eu estou translocando, ainda com a aorta aberta. Essa técnica chama-se técnica de trapdoor, ou a técnica open technique, quando eu deixo tudo aberto e faço a anastomose, tá bom? Então, essa é a técnica. Eu ressecciono, secciono, tiro as duas coronárias e faço incisões que a gente chama de midly based trapdoor, ou eu faço uma porta
de salum, abrindo para medial, e aí eu faço a conexão com as artérias. Depois eu faço a anastomose da anel aorta em cima. Essa é a outra técnica. Não está correndo esse vídeo, mas tem algumas fotos. Então, essa é a técnica que eu falei para vocês. A gente fazer a anastomose das coronárias com a aorta fechada, aberta, na realidade, depois anastomosada. E eu abro, transecciono e coloco as coronárias aqui. E depois recosturo os seios onde eu tirei as coronárias, coloco um remendo de pericárdio. Aqui está o ventrículo com uma gazezinha gelada, aqui está o ato direito, e agora a cabeça está aqui para cima. Está invertida essa foto do que a outra. Aqui é remendando o local onde tirou a coronária, nesse caso com pericárdio bovino. Hoje a gente não usa mais pericárdio bovino, a gente usa como aqui o pericárdio autólogo. Então, a gente resseca aqui o pericárdio da própria criança, aqui tira esse pedaço e reconstrói a parede pulmonar com o próprio pericárdio. A gente sabe que tem menos retração desse pericárdio do que o bovino. A gente tinha muito problema com o pericárdio bovino, 60%, 70% dos pacientes tinham estenose pulmonar depois por causa de problema com o pericárdio. Então, essa foi a primeira criança que sobreviveu no controle pós-operatório, que já estava com um pouco de estenose pulmonar, mas estava ok, e a aorta estava perfeita, com as coronárias perfeitas. Então, esse é o aspecto final da cirurgia. Estão vendo? Ó? Quando a gente olha assim, esse vaso aqui é a pulmonar, ela ficou anterior. Eu fiz a manobra que a gente chama de Lecomte, a pulmonar não estava posterior, mas quando eu transecciono os vasos, eu trago a pulmonar para anterior, e anastomoso ela aqui posteriormente com a anel pulmonar, né, que é onde era a aorta, que está reconstruída aqui com o pericárdio, e o que está lá atrás, posterior, é a anel aorta, que está posterior. Eu só vejo saindo aqui a coronária, está vendo de um lado e a coronária do outro. Ela sai de um lado, de outro lado, de posterior. Aqui é a mesma coisa, ó. A pulmonar aqui anterior, o ato direito está aqui, a aorta está lá atrás, e está saindo as coronárias bem cheinhas aqui do lado direito, e do lado direito aqui, e do lado esquerdo aqui, a coronária esquerda saindo. Então, qual que é o racional para eu insistir na operação arterial, que é tão delicada, tão difícil? A gente sabe que tem resultados aceitáveis com a cirurgia a nível arterial, eu já mostrei para vocês, mas tem piores resultados, principalmente em casos que tem CIV. A translocação das grandes artérias é fácil, quando o ventrículo está preparado também é ok. O grande problema é a transferência das coronárias da aorta para a pulmonar. Esse é o grande problema realmente. Então, essa experiência do HCOR, olha, como é que, quando começou o professor Adib, né, já operava aqui, são dados do professor Adib, ele fazia ainda meio a meio. Ó. Depois ele foi crescendo o número de cirurgias em azul, o número de cirurgias de Jatena, e diminuindo Senna e Mustard. Mas ainda nos anos 70, quase meio a meio, um pouco 60-40 talvez, vai. E já nos anos 2000, atualmente, foi quase zerando o nível de Senna e Mustard. Sei que nos últimos 2006, 7, 8, 9, eu não lembro a última vez que a gente fez um Senna e um Mustard aqui no HCOR. Então, aqui também são dados do INCOR, então, entre 90 e 94, 95 e 99, ainda fazia-se alguns CENs, bastante ainda, está vendo? Até 99, e 2000 a 2004 foi diminuindo, e como é um hospital público, ainda chega doente tardio e ainda faz alguns CENs. No HCOR, como é mais privado, a gente quase nunca faz CEN mais, que a criança já vem referida mais precocemente, né? Então, aqui do HCOR ainda, né, já mais atualizado. Então, CEN dois casos em 2005, um caso em 2007, nunca mais quase. E a bandagem para preparo também raramente a gente faz. Um caso em 6, em 7, em 9, é bem mais raro. Já tem em 62 e 15 que a gente fez em 2 estágios. Então, para prevenir as complicações tardias, o ideal é fazer uma indicação adequada, com ventrículo esquerdo ok, coronárias bem estudadas, a operação criteriosa, boa dissecção dos grandes vasos, liberando a artéria pulmonar, direita e esquerda, um bom tamanho da anel aórtica, não deixando nem muito longa, nem muito curta, e principalmente a translocação coronariana perfeita para não ter isquemia e infarto, que isso geralmente é o que mata a criança no curto prazo. Se ela for morrer, geralmente morre de isquemia coronariana. E a reconstrução da anel pulmonar da melhor forma possível, principalmente para evitar problemas tardios.
e acompanhar essas crianças de perto, porque elas podem ter problema, principalmente nas coronárias. Então, o resultado hoje de mortalidade, muitos serviços relatam 0% de mortalidade. No HCOR a gente tem, nos últimos 5 anos, 0%, mas pode ser que ocorra um óbito aqui, outro lá. Outros serviços já apontam até 10% de mortalidade. Infarto pode ocorrer em 7%, sendo 4% fatais. A insuficiência da neo-aorta em 10 anos pode ocorrer em 1,5% a 13%. A dilatação da neo-aorta ocorre em quase todos os pacientes, mas a insuficiência em 10 anos é em 1,5% a 13%. A estenose da neopulmonar, como eu falei para vocês, é bastante frequente, vai de 2% a 41% em 10 anos. E indivíduos em classe funcional 1, que está normais, né? Mas em classe funcional 1, em 10 anos, é 94%. Então, o resultado em 10 anos é muito bom, é excelente. Então, aqui esse estudo ainda antigo, dos anos 90, final dos anos 90, do Gilbernovski, de Boston, mostrando aí uma sobrevida, um pouco de mortalidade ainda tinha nos anos 90, no curto prazo, mas depois no segmento, uma sobrevida excelente, quase não morre ninguém. Esse é um estudo do Jack, recente, agora de 2014, mais ou menos, recente, né? Mostrando as complicações a longo prazo do jatene. Então, estenose supravalvar, em torno de 10% nessa experiência de Boston, a estenose supravalvar aórtica, em mais ou menos 5%, a dilatação da neo-aorta, como eu falei para vocês, quase todos, mas a insuficiência da neo-aorta moderada ou severa em menos de 10% dos casos. Fechar a coronária, uma oclusão coronária assintomática, pode ocorrer em 2% a 7%, é bastante, mas a circulação colateral aos poucos vai dando cabo. Arritmia em 2% a 10% e morte cardíaca súbita em menos de 1%. Então, essa é a sobrevida publicada pelo Raju, agora em 2013, livre de reoperações. Você vê que em 10 anos, 40% reoperou de algum problema, não é tão simples. Agora, a sobrevida mesmo é ótima. E quando a gente faz o Lecomte, que é aquela manobra que eu falei para vocês de passar a pulmonar para cima, aí a sobrevida é melhor ainda. Ela em 15 anos aqui, de 95%, 96%. Quando os vasos são lado a lado, pode ter mais problema, principalmente relacionado à pulmonar. Eu quero agradecer uma foto ainda com o professor Adib nos últimos anos. Isso aqui foi 2 ou 3 anos antes dele morrer. Ele estava bem ainda, sorrindo, com a muletinha, mas estava bem. E a gente tem que agradecer muito que revolucionou essa cirurgia. É isso aí. Tem outros slides, mas a mensagem que eu queria passar era essa para você. Oi, doutor. Muito obrigada mesmo pela aula e pela sua disponibilidade em dá-la, porque você tinha me falado que estava super preocupado no dia, né? Enfim, eu estava super preocupada, coração acelerado, mas deu tudo certo. Então, muito obrigada novamente por ter tirado um tempinho, ter prestigiado. Isso significa muito para mim. E eu vou pedir agora para todo mundo de novo ligar as câmeras, só para eu tirar então, a foto final. Quem também não for da liga, por favorzinho, só para presença, tá bom? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta, ninguém quer saber nada, todo mundo já sabe tudo. Gente, perdão, doutor, pode perguntar, gente. O doutor é super fofinho, super receptivo. Quem tiver vergonha de aparecer, pode perguntar no chat. Tá tudo certo. Oi, boa noite. Nicole? Oi, doutor. Tudo bem? Boa noite, Miana, tudo bem? Fala, Mansur, como vai? Tudo jóia. Não, eu queria aproveitar a tua aula, a gente não vai ter... a gente não costuma ter encontros frequentemente assim. Hoje, só depois da pandemia que a gente está conseguindo fazer isso. Queria fazer perguntas assim, só na parte técnica, né, da cirurgia, do tempo cirúrgico. Na verdade, são duas, que eu costumo, por curiosidade, perguntar para quem está em outros serviços, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Aquela parte da anastomose das coronárias. Você falou que a técnica original é antes de fazer a anastomose da aorta, certo? Vocês costumam fazer desse jeito? Ou já viu cirurgiões fazendo anastomose das coronárias depois da anastomose da aorta? Queria fazer essa pergunta e queria fazer aquele tempo da sutura. Você falou que faz com PET de pericárdio autólogo, que o resultado demonstrou ser melhor.
por causa da retração do PET de pericárdio bovino, mas assim, a sutura que vocês fazem costuma ser feita separado, fechando os dois ossos separadamente, ou um PET só? Você vai costurar no PET, cortando ele em pantalona e costurando, ou você costura ele tudo mesmo e depois fixa aquela parte da válvula? Queria só fazer essas duas perguntas na parte técnica mesmo. Ótimo, Mansu. Na realidade, essa história de fazer anastomose da coronária open ou closed technique, né, é uma grande controvérsia. Assim. Quem advoga uma técnica vai com ela, quem advoga para outra, porque você precisa saber como é que estão os seus resultados, se a sua coronária está ficando boa e seguir aquela técnica. Né? Eu, pessoalmente, uso com a pinça aberta. Eu anastomoso primeiro a aorta, identifico o local, eu marco antes de abrir, antes de entrar em seca, eu já marco o local que eu acho que vai ficar a aorta cheia, né? A aorta cheia, aí abro de novo com a aorta cheia e faço a anastomose, faço translocação. E não costumo ressecar. Às vezes, na coronária direita, eu resseco, mas geralmente não. Geralmente, eu só faço um corte em bisel da parede da aorta, naquela região é muito fininha, então ela abre bem e a gente faz a anastomose. Com relação à reconstrução, mas nada contra, cirurgiões fantásticos, como a Richard Jonas, que trabalhou com Castanheda, como o Glenn Van Astel, que é um cara que tem resultado de mortalidade zero, fazem trapdoor e tem resultados fantásticos. Então, exatamente, eu perguntei porque, inclusive, lá naquele congresso, eu perguntei isso para o Jonas, e vi gente perguntando isso para ele. Ele falou que ele, pessoalmente, preferia fazer primeiro a anastomose das coronárias e depois fazer aí, depois disso... Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, caiu o seu vídeo. Depois disso que eu fiquei com essa dúvida e ficava mais de olho quando assistia. Por exemplo, você sabe, aqui no Rio tem vários cirurgiões que fazem essa cirurgia e cada um faz de um jeito diferente. Tem o Andrei, o Denoel, o Gomides, que são os que eu costumo entrar com eles nas cirurgias, e cada um faz de um jeito diferente e o resultado realmente é similar, porque eu acho que o cirurgião usa a técnica que ele mais domina, que ele acha que consegue fazer melhor, né? É isso aí. O grande segredo disso, hoje, é um negócio que a gente aprendeu com o Glenn Van Astel, que é um cara que publica muito sobre isso, e é um cirurgião que tem muita relação com a gente, que estava em Toronto, hoje ele está em Los Angeles. O Glenn ele tem uma técnica que ele publicou, inclusive, de ecoepicádico para identificação do fluxo coronário após o reimplante. Então, você consegue, com o ecoepicádico, identificar não só a perviedade, mas o padrão de fluxo dentro da coronária. O enchimento diastólico da coronária no ecoepicádico. E você pode reposicionar ou posicionar. Às vezes você não precisa reanastomosar, mas às vezes só puxando um pouquinho, aplicando um pouquinho a aorta, dando mais um pontinho, você consegue melhorar a angulação e melhorar o fluxo dentro da coronária. Isso aí melhorou muito para a gente. Assim, foi uma dica que foi muito valiosa. Mas ele faz em trapdoor, em geral. Ele geralmente não faz com a aorta cheia. E com relação à reconstrução das pulmonares, assim, isso a gente mudou aqui, né? E a gente faz assim. Na verdade, eu comecei a fazer aqui, já fazia no Rio quando estava aí, mas continuo fazendo aqui. É o single pentulum, que é um pericárdio fresco, único, que você passa por volta da pulmonar reimplantada junta e depois refixa o poste comissural nesse single pentulum. Ele amplia mais, fica melhor e ele evita. E isso, naquele congresso que você foi lá de Orlando, foi bem falado. Isso o Mavrudes, eu acho que falou dessa palestra, e ele mostrou bem sobre isso, como mudou a sobrevida da estenose suprapulmonar, que era algo quase que universal nos casos de pós-Jatene, né? E que hoje melhorou bastante. E hoje, essa técnica, quase todo mundo usa single pentulum fora hoje. Assim, todo mundo que você for perguntar, todos esses cirurgiões aí hoje quase que universalmente usam o PET único extenso, assim, que ele fica de 2/3 a 3/4 da parede, e aquela partezinha anterior fica 1/4 a 2/3 da circunferência total da pulmonar, né? Porque ele ainda ganha em diâmetro, não só em largura, quanto também em altura, em comprimento, para poder chegar e não ficar tão esticadas as pulmonares, né? Sim. E vocês, desculpa fazer mais perguntas, mas vocês costumam fazer algum preparo para esse PET autólogo? Ou seja, não, fresco.
A gente usa para jatene, a gente usa o pericárdio fresco. A gente, inclusive, nem tira o pericárdio antes, a gente só tira na hora. Tem uma foto que eu mostrei ali. Eu vi. Você viu? Você tira na hora ali. A gente tira na hora. Tem uma técnica, você passa o ponto ainda lá, passa o ponto aqui, passa na pulmonar, passa do outro lado, passa, recorta e ele já cai em cima da pulmonar e a gente só sutura. É uma reconstrução que é um ponto que hoje não é um estresse para a gente, é pouco tempo e é tranquilo. O grande estresse dessa cirurgia é a coronária. Esse é o grande calcanhar de Aquiles e é o pulo do gato, é a coronária. Obrigado, Miana. Nada. Doutor, chegou 2 perguntas, na verdade 3 perguntas para mim aqui no privado. A primeira que chegou, deixa eu só abrir aqui meu chat privado. Aqui. Com que frequência aparecem esses casos? Com que frequência aparece? Depende muito do serviço que você está. Mas aqui no INCOR a gente costuma operar de 22 a 27 casos no ano, no INCOR. E no HCOR, uns 10 a 12 casos no ano. Então, o nosso grupo opera, em média, 35, 40 casos no ano. Então, não chega a dar nem 1 a cada 2, 3 semanas. Mas tem semana que tem 2, tem semana que tem 1, tem semana que não tem nenhum, então varia muito, né? Estou falando de todas as transposições. O CIV, sem CIV, com coartação, sem coartação, e globalmente, tosse-embinho, estou incluindo tudo, operações de jatene de forma geral. Obrigada, doutor. Mas é porque eles são serviços de referência. Assim, eu lembro que em Laranjeiras, por exemplo, eu fiz um trabalho lá no levantamento à época, a gente teve em torno de 10 a 15 por ano no Rio. Mas me corrija se eu estiver errado, se isso mudou. Mas a gente operava lá no Laranjeiras na época aí 10 a 15 no ano de transposição. E depende do serviço que você está. As outras 2 perguntas também é relacionado, uma é em relação também à epidemiologia, que foi aqui. A transposição das grandes artérias é uma anomalia congênita mais frequente em crianças brancas ou negras? Não tem, com relação a sexo e a raça, a gente não consegue identificar grande diferença. Algumas cardiopatias têm diferença com relação a sexo ou alguma outra anomalia. Transposição, não. Tem nenhum estudo mostrando isso. E a última em relação assim, quando existe obstrução da via de saída do ventrículo direito associada, o quadro clínico da TGA é idêntico ao da tetralogia de Fallot? Na realidade, a transposição, a obstrução, ela é na via de saída do VE, né, que é subpulmonar. Então, o quadro clínico da criança vai ser de mais cianose realmente. Inclusive, o tratamento inicial pode até ser, e geralmente através da colocação de um shunt sistêmico pulmonar. Você colocar um Blaylock, e aí você deixar para corrigir com o Rastelli ou com outras cirurgias que a gente faz hoje, tipo translocação, tipo Nicário, tipo REV, outras cirurgias dessa, a gente deixa para fazer com a criança com 10 meses a 1 ano. É uma idade que já está maiorzinha, né? Ela triplica de peso do período neonatal até chegar a 1 ano. Então, é muito melhor você botar um conduto, ou principalmente quando você vai usar conduto, e para manipular também esses vasos e a CIV, é melhor na criança que triplicou de peso, de tamanho, do que uma criança recém-nascida. Aí a gente faz o shunt quando ela está recém-nascida. Então, o quadro clínico, sim, se assemelha ao do Fallot. Obrigada, doutor. Mais alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade de falar no chat, ou para todo mundo, ou para mim, ou mesmo para o doutor, se alguém quiser aparecer aqui também e falar. Tem mais uma aqui que chegou para mim. Tem relação com... peraí. Tem relação com questões genéticas, como acontece com a síndrome de Down e ocorrência de cardiopatias? Qual é a sobrevida dessa criança? Então, a transposição, eu desconheço qualquer relação dela com alguma outra anomalia genética. Por exemplo, o de George está muito relacionado com interrupção do arco, com Fallot, com truncos. Já o jatene não, apesar de não ser uma anomalia conotruncal, você pode ter de George com jatene, com transposição, você pode ter transposição com outras malformações.
com defeito septo, é com Down, mas a transposição em si eu desconheço qualquer relação que ela tenha com alguma outra síndrome. Tá? E os estudos que tentam relacionar com falhas genéticas, eu acredito pessoalmente que nós ainda vamos chegar lá. Ainda vai ter subdireções e anomalias cromossômicas mais detalhadas. Mas, no geral, assim, quando você faz o genoma global, a gente não consegue identificar muita relação direta, não. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, então, para não cansar muito o doutor também, né, que tem bastante coisa para fazer, vou pedir, então, para todo mundo ligar as câmeras, aí a gente tira a foto final, e é isso, tá bom? Bom, eu vou tirar a foto. Doutor, então, muito obrigada pela aula. Foi uma honra realmente ter o senhor aqui com a gente, participando da nossa aula. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e estamos à disposição para vocês quando precisarem, tá bom? Foi um Obrigada. prazer. Doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutor. Gente, é isso, tá bom? Beijos, fiquem bem.